Era uma, eram duas, eram três. Era uma, eram duas, eram três. Uma história de outra era, uma vez. Uma história de outra era, uma vez. João olhou para o pé de feijão, viu que alguma coisa muito pesada estava descendo por ele. Mãe, Tiago Machado, o gigante está vindo atrás de mim. Depressa, já estou vendo as botas dele. João cortou o pé de feijão e o gigante caiu no chão. Abriu um buraco enorme e desapareceu para sempre. A mulher do gigante nunca entendeu onde o marido foi parar, mas não ligou muito. Ele era tão mal-humorado que ela achou melhor estar só do que mal acompanhada. A harpa encantada curou mesmo a mãe de João, e eles viveram felizes por muitos e muitos anos. Fim! Luiz Eduardo. Eu sou Luiz Eduardo e sou cego. Portanto, nunca se intimide com alguém que diminua você. E o que mais nos acrescenta são as histórias. Minha querida deputada Érica Cocai, sei que o termo é nobre. Para nós, contadores, você é nobilíssima. Vemos os contadores de histórias hoje como os principais mediadores de leitura do Brasil, mediadores privilegiados, que estão nas escolas, que estão nas bibliotecas, que estão no jardim de infância ou nas UMEIs, nas unidades municipais de ensino infantil, que estão nos presídios, ajudando a recuperar as pessoas que cometeram erros e que estão agora, pela salvação da palavra encantada do conto, estão saindo disso. Nós estamos nos hospitais, como falei anteriormente no nosso outro encontro, o projeto Vive e Deixe Viver. Então nós estamos por toda parte. Por isso, precisamos iniciar um debate importantíssimo para o crescimento e o avanço do Brasil. E estar nesta casa de grandes possibilidades sociais e políticas que vêm solicitar a realização da nossa maior necessidade, que já deixou de ser utopia, sonho e angústia há muito tempo, que é o resultado do uso consciente, responsável e social, pois necessitamos de sermos reconhecidos como profissionais da arte narrativa, ou seja, como contadores de histórias. O outro lado, de pessoas que também em outro país estão fazendo histórias e contando suas histórias para que elas possam cada vez mais adentrar dentro dos espaços e se tornem histórias cada vez mais sólidas. As experiências que acontecem em Colômbia também podem ser trazidas para cá de uma maneira ou de outra. Me apresenta, é claro, como contador de histórias, e é uma prática que antecede e permeia todas as outras minhas práticas, como professor, como pesquisador, como escritor. Uma herança de vida recebida dos tantos mestres que tive. Como diz a minha amiga contadora de histórias, os mestres estão em toda parte, Rosana Montalverne. Eu, então, trago de menino, desde pequeno, ainda escoteiro, a história de ter caminhado por trilhas, estradas, passando por vilas, igrejas e fazendas, cruzando riachos, pedras, praias dos arredores do lugar que nasci. Sim, no sul do estado do Espírito Santo. Nessa época eu conheci o meu grande mestre de vida, o comendador e chefe escoteiro Haroldo Silva, homem sábio que me ensinou as tradições da minha terra, as grandes histórias dos lugarejos e povoados por onde passamos, histórias de nossa gente, histórias da nossa terra.
Posteriormente, prossegui minhas viagens pelo estado do Espírito Santo, coletando histórias e conhecendo outros tantos mestres narradores tradicionais. Venho em defesa, portanto, tanto do contador de histórias tradicional, como também da contação de histórias. Sim, contação de histórias, termo que provavelmente se perde nas origens da oralidade de nossa língua, entre antigos narradores anônimos, guardiães de nossa tradição. O mais remoto registro por nós encontrado do qual o termo contação denota narração, se faz presente em A História de Lélio e Lina, da autoria de ninguém menos que Guimarães Rosa. Na publicação editada originariamente em 1956, no volume único Corpo de Baile, pelo José Olímpio, Rosa registra o termo contação. Faço questão de trazer a citação para verificarmos a maestria com que esse narrador, grande narrador, faz uso das palavras precisas que em suas mãos ganham sabor de oralidade. Cito: "E quando José Jorge começou a querer conversar, Lélio quase concebeu um susto. Nem se sabia como, o homem estava narrando o caso todo de sua vida, o triste fim de um só acontecido. Era uma contação gostosa e puxada, indo adiante, retornando de hora aos arrancos, de hora mastigando o gaguejo e umas esbarradas para pensar melhor, que punha a gente nervoso e misturando nomes mesmo, de pouco se compreender e explicando passagens sem precisão, mas de que, de certo ele, José Jorge, gostava com todo o tintim." Fim de citação. 2 décadas antes da publicação de Rosa, enquanto Câmara Cascudo e outros renomados estudiosos de nossa cultura popular registravam nossas tradições, nossas histórias e nossos costumes, Walter Benjamin já chamava atenção e nos alertava para o desaparecimento da figura do narrador, do contador de histórias. Sim, aquele que, como José Jorge de Guimarães Rosa, partilha suas experiências em suas narrativas recheadas de sabedoria. O primeiro livro brasileiro sobre a arte de contar histórias, de que temos notícia, intitulado A Arte de Contar Histórias, publicado em 1941, é da autoria de Otília Chaves. Na introdução de sua obra, a autora chama atenção para o caráter artístico dessa prática milenar. Nesse mesmo período, o professor engenheiro Júlio César de Melo e Souza propagou a arte de contar histórias, utilizando o pseudônimo Malba Tahan. Em 1957, publica o livro Arte de Ler e Contar Histórias, o segundo sobre esse tema. Anos mais tarde, mitos, lendas, contos, canções e tradições populares brasileiras ganhariam força na voz do folclorista, músico e contador de histórias Fernando Lebes. Em 1974, Lebes já ministrava oficinas pelo Brasil junto a Cecília Conde. Também em 1974, Rolando Boldrin dá início à realização de seus teatros musicados, apresentando nos palcos das metrópoles brasileiras e dando repercussão à tradição do contador de histórias do interior do Brasil, ao contar causos com uso de recursos musicais e teatrais, em apresentações destinadas ao público adulto. A partir de 1981, seu trabalho ganha espaço e ampla divulgação na mídia televisiva. Ainda em 1975, a gaúcha Gilca Girardello, hoje pós-doutora, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, fez o curso Arte de Contar Histórias na Biblioteca Infantil Lucília Minsen, de Porto Alegre. Em 1979, Gilca estreava na TV Educativa de Porto Alegre o programa Contando Histórias. Também no final da década de 1970, Regina Machado, hoje professora livre-docente do Departamento de Artes Plásticas da Universidade de São Paulo, começou a pesquisar o tema no sentido de compreender o que significa contar histórias no mundo contemporâneo urbano. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a contadora de histórias e professora da PUC-Rio, Eliane Unes, começa a pesquisar e promover conferências sobre literatura infantil e leitura que desembocariam na criação do ProLer, do qual participariam, entre outros importantes narradores, os pesquisadores da tradição oral popular, Fernando Lebes e Francisco Gregório Filho. Grande Gregório. De 1983 a 1990, o programa Bambalalão, exibido pela TV Cultura de São Paulo, contou com a atuação do ator e contador de histórias João Acaiabe.
No ano de 1984, Alice Bandini, arte educadora e contadora de histórias, iniciava sua atuação como contadora de histórias na sala de leitura da Biblioteca Narbal Fontes, em São Paulo, com o intuito de promover o prazer de ler. Em 1986, a professora Bete Coelho lançava o terceiro livro a tratar especificamente da arte de contar histórias, Contar Histórias, uma arte sem idade. Em 1987, estreia outro trabalho televisivo, dessa vez produzido pela TV Educativa do Rio de Janeiro, intitulado Canta Conto, apresentado por Bia Bedran, atriz, musicoterapeuta, contadora de histórias e escritora. Chegamos à década de 1990, que daria sequência a esses importantes movimentos. Ela foi decisiva para a contação de histórias no Brasil pelo fato de haver deflagrado uma rápida expansão dessa arte. Ações realizadas concomitantemente em diversos estados potencializaram o que o contador de histórias Celso Sisto chamaria de o boom dos contadores de histórias, em seu livro publicado no Jornal Vertente, publicado no Jornal Vertente em 1996, presente em seu livro Textos e Pretextos sobre a arte de contar histórias. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é discutir sobre memória, ancestralidade, identidade, pertencimento, tradição. Estamos falando da história do homem sobre a terra. E não quero parecer uma pessoa romântica que vive no mundo da ilusão, não. Pelo contrário. Estamos alimentando a perspectiva de futuro, de compreensão sobre si e sobre o outro. Contar histórias é um ritual sagrado. A manifestação da crença daquilo que não explicamos, mas que sentimos. Ouvir histórias é nutrir a divindade que existe em cada um de nós. É responder em doses homeopáticas quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Aquele que conta é porta-voz. Aquele que ouve é elo, e juntos, contando e ouvindo, formamos uma corrente que une, que nos aproxima, que cria significados, a vida. E hoje nós temos uma corrente muito grande e forte de narradores de histórias, de pesquisadores e de eventos. Nós temos eventos que conseguem multiplicar mais e mais narradores de histórias. Então, hoje nós vamos participar aqui da primeira mostra nacional, de contadores de histórias aqui de Brasília. Nós temos a mostra também de contadores de histórias de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nós temos o seminário A Arte de Contar Histórias, organizada pelo Celso Sisto há mais de 6 anos, durante a Feira do Livro de Porto Alegre. Nós temos o Ao Pé do Ouvido, organizado por mim, na cidade de Gravataí e Cachoeirinha. Em Mato Grosso, nós temos também o Encontro Nacional de Contadores de Histórias, organizados pela Alice Oliveira, Rosana Montalverne e Benita Prieto, que já estão com uma trajetória linda no Brasil, tanto em Minas Gerais como na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo, o Boca do Céu, da Biblioteca Belmonte. São 45 bibliotecas, mais 38 do céu. Então, assim, são mais, eu até me equivoquei, porque são muitas pessoas, não deveria ter citado tantas, mas tem muito mais. Então, assim, é uma honra muito grande estar participando e é muito importante, quero parabenizar a deputada Érica Cocai, e a todos os meus colegas que estão fazendo parte aqui e a todos vocês. Espero que em breve nós tenhamos a Semana Nacional do Contador de História. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Rosane. Todos esses amigos cheirosos, contadores de histórias que estão aqui na mesa, o cheiro bom que vocês têm, viu? Você tem um cheiro muito bom, deputada, muito bom. Vou levar esse cheirinho comigo para Macapá e quando chegar lá no meio do mato, que eu vou reencontrar com os meus anciões, com os meus mestres, com os meus xamãs do meio do mato, eu vou indo muito feliz porque eu sei que nós estamos sendo representados, que nós estamos sendo defendidos, Fazemos parte de um movimento de contadores de história da Amazônia, que são contadores de histórias
que ainda estão também se reconhecendo nesse mundo da encantaria, nesse mundo do imaginário. São contadores de histórias que ainda não têm suas histórias publicadas em grandes escalas, com grandes livros circulando pelo Brasil, mas que eu tenho certeza que essa é uma grande porta, é uma porta para esses contadores autônomos, esses contadores que estão longe, para ter esse trabalho, esse material divulgado. Então, eu levo para a região norte, nós já temos encontros já marcados em Belém, em outros estados da Amazônia Legal, para falar também sobre isso. Então, eu levo um material muito importante daqui e levo também o prazer e o presente vindo dos céus e vindo das matas e vindo desse universo, de poder contribuir e de poder fazer parte e de poder espalhar para os 4 cantos desse planeta que os contadores de história no Brasil existem, eles são vivos, eles mudam, reconstroem e eles estão transformando muita coisa, e eu sou um desses contadores de história junto com todos nós. Muito obrigado. Até muito breve. E isso mudou a vida dos contadores de história de Brasília. As pessoas precisam de entender por que a gente quer uma lei dessa. Primeiro, porque depois da lei, o William conseguiu cadastrar os contadores de história na Secretaria de Cultura, coisa que não tinha. Nós éramos contratados num cachê de R$250, 1 hora de apresentação, e éramos contratados como artistas de teatro. Conseguimos mostrar o que era o contador de história, por que a gente precisava de um cachê maior. Se você conta em 1 hora 5 histórias, você gastou no mínimo 200 em livro. Tirando os livros de 200, né? Se a gente achar livro de 50. Né? Então, isso já foi um grande argumento na época na Secretaria de Cultura, e hoje os contadores de histórias de Brasília têm um nome registrado no Diário Oficial e são contratados como contadores de histórias. Cachês que variam de R$650 a R$1.200. O Brasil precisa de saber disso. Em 1 hora de apresentação. Temos o nome no Diário Oficial, e as redes particulares e públicas mudaram o olhar contra o contador de história. Temos muito mais hoje contadores de histórias em shoppings, praças, asilos, orfanatos, creches, muito mais do que há 5 anos atrás. A gente sabe que o benefício da lei de 2011 a gente já sente. São Paulo, eu apresentei esse meu trabalho que vai falar da arte de contar histórias nas consultas odontopediátricas. Então, onde eu levo isso para saúde e dizer que a contação de história ela pode estar presente, transformando pessoas, transformando esses medos irracionais. 3 anos, né? 2015. 3 anos. Que ela, deputada, e nós tentamos que isso vire lei. Em São Paulo, o projeto de lei 101/15, que cria a Semana Municipal dos Contadores de Histórias, virou lei, para nossa alegria. Agora, no começo de setembro, virou a lei 16.245, e em cada comissão pela qual passava, todas elas, os presidentes da comissão, dizia pela pertinência, prossiga, pela pertinência. Minha amada deputada Érica Cocai, nada mais é pertinente do que agregar. Nada mais é pertinente do que provocar a cura. Nada mais é pertinente do que manter a brasilidade das contações e nas contações. Nada mais é pertinente do que uma lei, que inclusive a proposta é que ela aconteça na mesma semana. Clitia mais que flor, em girassol se transformou. Para a valorização da cultura nacional e para que não deixemos que se percam nossas tradições e nossa memória. Deixamos então, em nome da Câmara Federal, nossos sinceros e entusiasmados cumprimentos
a todos os contadores e contadoras de história do Brasil. Esperamos que as senhoras e senhores permaneçam firmes, exercitando esta meritória atividade, que muito contribui para a preservação da cultura e identidade nacionais, para a educação das crianças e para o deleite de pessoas de todas as idades. Muito obrigado. É o pronunciamento da presidência desta Câmara Federal. Nós, contadores de histórias, há muito tempo temos essa profissão, temos esse dom, essa missão. E nós estamos espalhados por vários lugares desse grande país chamado Brasil, que um dia já foi Pindorama. Nós estamos nas praças, nós estamos nas escolas, nós estamos nas esquinas, nós estamos lá no meio do mato, estamos na Caatinga, estamos no Cerrado, estamos espalhados por todo o Brasil. Nós somos milhares de contadores de histórias e nós somos milhares de pessoas, de profissionais que temos em nossas mãos o poder e o dom para levar para todas as nossos curumins, para todos os nossos cidadãos, para todos os nossos companheiros brasileiros, uma coisa muito importante que é o amor. E é isso que nós temos em mãos, e é isso que vai nos ajudar a mudar a história do nosso Brasil. E é esse profissional que nesse momento está trazendo para toda a nação e pedindo o reconhecimento pela grande importância que nós temos na formação do nosso povo, pela grande importância que nós temos pelo futuro deste país. Consolidou-se no Brasil, nas últimas 3 décadas, o ofício de contador de histórias, talvez impulsionados por uma onda mundial. E o Fabiano Moraes falou muito bem dessa linha do tempo, genial, adorei, que fez ressurgir em variadas partes do mundo o movimento storytelling. Os artistas nacionais viram sua arte ser a cada dia cada vez mais valorizada, divulgada e ampliada em visibilidade e apreço por parte de crianças, jovens e adultos. O contador de histórias, Fernando Braga, como você muito bem destacou, é um mediador de leitura privilegiado. Num país ainda distante dos livros, o ressurgimento dos narradores orais nas bibliotecas, escolas, hospitais, praças, shoppings, presídios, veio em boa hora. É comum o convite para que contemos histórias em bienais e feiras do livro. Ao contrário dos contadores de histórias dos ambientes rurais do país, os colegas que vivem nos centros urbanos pesquisam suas histórias nos livros de literatura brasileira, sobretudo aqueles que abordam culturas de matriz africana e indígena e recontos de tradição oral do Brasil. Querem um lindo exemplo do poder das narrativas? Um só, entre tantos que já foram falados. E não será um exemplo de Minas Gerais, porque ontem foi comemorado 18 anos desse projeto, então eu achei que era oportuno. Associação Viva e Deixe Viver, de São Paulo. Não é? Então, isso não é pedagogização da contação de histórias, não. É porque a contação de histórias propõe construção do conhecimento. E se os professores forem orientados a respeitar esse momento, mais do que respeitar, a incentivar, e os gestores das secretarias, nós vamos ter uma sociedade mais curta, mais brevemente. Então, essa semana... Levar para dentro das escolas a Semana de Contadores de História e trazer, portanto, a nossa própria cultura transmitida oralmente com a força e a capacidade de resiliência que tem o povo brasileiro, significa possibilitar que esse patrimônio entre em contato com os nossos meninos e meninas e possa, entranhado neles, se tornar absolutamente permanente. Nós queremos, com este projeto, também discutir as medidas que valorizem a diversidade cultural do povo brasileiro e contribuir para a difusão das manifestações verbais, poéticas, literárias, musicais e outras modalidades de manifestações artísticas e culturais do povo brasileiro. Nós queremos estimular o debate
da cultura, entendendo que é preciso, e esse país precisa, de uma revolução cultural. Precisa de uma revolução cultural para que possa fazer o luto do colonialismo, da escravidão, da ditadura, e que possa se fazer realmente um país livre, rompendo todos os laços sexistas, machistas, racistas, adultocêntricos, homofóbicos, que ainda pairam como pedaços desses períodos traumáticos da nossa história, na nossa contemporaneidade. Nós queremos também contribuir para a formação de pessoal qualificado neste tema, incluindo no calendário das escolas da educação básica, da rede pública de ensino e da educação básica em geral, a discussão sobre contadores e contadoras. E, por fim, nós queremos, com este projeto, que as histórias invadam as escolas brasileiras e todos os cantos, dobras deste país, para que nós possamos nos perceber com a riqueza que nós temos, nos perceber históricos, porque ser humano, se não perceber a sua historicidade, não percebe a sua própria humanidade. E a partir daí, assumindo as nossas próprias raízes e essa contação, que não é estática, essa contação, conte uma história e será uma nova história. Conte uma história, e quando se conta a história não apenas com a voz, se conta a história trazendo nossa ancestralidade, trazendo as nossas formas de ser e trazendo todo o corpo junto. Por isso, contadores e contadoras de história, o Brasil precisa de vocês, precisa de vocês. Porque a gente vai sempre recontar as nossas histórias e a história desse povo brasileiro e deste planeta chamado Terra, que tem uma única humanidade, com várias histórias, com várias etnias, várias formas de amar, várias idades, mas é uma única humanidade. Viva os contadores e contadoras de história do nosso país e do mundo. Tem que encerrar. E com essas palavras e com essa alegria, nós declaramos encerrada a presente sessão solene. Na Biblioteca Nacional. Agora a gente sai do encaminhamento.